Ela foi escrita em um período de 1.600 anos, traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. São 40 escritores, mas um só autor: Deus. No ar, interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. Muito bem, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Estamos aqui chegando com mais um estudo interativo Novo Tempo, trazendo aí para você temas relevantes que vão ajudá-lo a se apaixonar por Cristo e por sua palavra. E o tema de hoje também é um tema que promete, um tema bastante empolgante e necessário para a nossa compreensão a respeito do caráter de Deus. Já aqui conosco nos estúdios da Rádio Novo Tempo, meu amigo pastor Danilo Martins. Olá, meu amigo, bom dia, bom tê-lo novamente com a gente. Bom dia, amigos da Novo Tempo, é um prazer estar aqui novamente hoje, né, terça-feira, um dia tão abençoado, de sol radiante, na região metropolitana mais linda desse país. Aqui estamos em plena floresta amazônica, aqui em Belém do Pará, né? Ananindeua, Marituba, Benevides e Brasil que nos escuta mundo afora pelas redes sociais também, mas pela web. Estamos aqui para falar hoje um tema bem interessante que é sobre a lei de Deus. A lei de Deus, pastor. A lei de Deus, ela é algo que a gente admira, né? Quando a gente estuda a lei de Deus, examina cada palavra e o princípio que está por trás da lei de Deus, né? Hoje em dia nós estamos vendo aí muitas pessoas achando que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus não está mais valendo e por isso não temos tanta obrigação em obedecê-la. Mas será que isso é verdade? Até que ponto a lei de Deus deve fazer parte da nossa vida? Vamos ver isso aí hoje no nosso programa, né? E vamos orar antes, pastor, porque a gente aprendeu aqui, né? Sem oração a gente não consegue entender nunca a Bíblia, a palavra de Deus, né? Oração nos remete a Deus e é alimento da alma. Exatamente. Então, ora pra gente, por favor, pastor. Senhor Deus, nosso Pai, te rendemos a Ti nesse instante, buscando a luz maior do Espírito Santo sobre nossa mente, nosso coração. Aqueles que nos ouvem nesse instante, que o Senhor possa trabalhar na mente deles a luz para tirar toda e qualquer dúvida e colocar em nossos corações que servir a Ti é uma maneira de oferta e gratidão, não por força nem por violência, mas por amor e por saber que servimos ao Deus que tudo fez, ao Deus que tudo pode, ao Deus que criou esse mundo, ao Deus que nos sustenta e ao Deus que nos mantém. Nós pedimos as Tuas bênçãos nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pega a sua Bíblia para você acompanhar o estudo de hoje sobre a lei de Deus. A lei de Deus, pastor, ela está presente em toda a Bíblia, mas de uma forma muito mais clara ali no livro de Êxodo, né? É ali que nós encontramos os 10 mandamentos, não é isso? Isso, Êxodo 31:18 diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo próprio ou pelo dedo de Deus. Quem falou com Moisés, que nós entendemos e sabemos, foi o próprio Deus. O próprio Deus, né? Segundo a Bíblia Sagrada, quem é que entregou ao próprio Moisés, né, essas tábuas dos mandamentos? Foi escrito com o próprio dedo, né? O próprio Deus, né? Então, se Deus, ele se dispôs a ele em si próprio nos deixar algo, então eu acredito que isso é eterno. Não foi temporário nem transitório, né? Porque os mandamentos, a lei de Deus foi escrito com sua própria mão. Agora, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que muita gente deve estar se perguntando, né? 2 tábuas de pedra e foram escritas por Deus, isso aí a gente não tem dúvida, realmente Deus escreveu, até ele poderia ter mandado Moisés escrever, porém ele escreveu, como o senhor mesmo disse aí, para mostrar que era ele mesmo, a Bíblia não foi em nenhum momento ditada, né? Os homens ali escreveram
com as suas próprias palavras, mas a lei de Deus, Deus escreveu com as suas próprias palavras. A pergunta é a seguinte: a lei de Deus só passou a existir nesse momento em diante, ou já existia a lei de Deus antes mesmo das tábuas serem dadas ali para Moisés? A lei de Deus existe desde o céu. Porque se não existisse lei, o céu seria uma anarquia também, né? Boa. Prova disso é que Satanás foi expulso do céu porque ele quebrou uma lei, ele quebrou uma regra. Aliás, até a Bíblia fala que achou iniquidade nele, né? E isso. Qual a regra que Satanás quebrou? Cobiça. Ele cobiçou a posição de Cristo, de Deus. Satanás, ele teve o quê? Inveja. Ele quebrou o que? A hierarquia. Ele não aceitava ser inferior a Cristo, ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Então, assim, no próprio céu havia lei, a lei de conduta. E quando Satanás foi expulso do céu e veio para a terra, aqui já existia lei. Quando Deus falou para Adão e Eva, de todos os frutos poderás aproveitar, poderás se alimentar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendi. E eles quebraram a regra. A regra faz parte da lei. Então já existia. Só que nesse momento, quando Deus deu para o próprio Moisés as tábuas com a sua lei, o povo estava vivendo uma anarquia geral. Os israelitas ali, o povo não se cumpria a lei, tanto a lei moral quanto a lei cerimonial. As pessoas estavam andando assim, a redevô, cada um para os seus caminhos, né? Fazendo o que bem entendiam. Uma bagunça. Você quando vai num futebol aí de várzea, que não tem as regras ali, um chuta a canela do outro, pega a bola com a mão e aquela bagunça. Mas, e aí se colocou o quê? Instituiu a lei ali, ou as regras do futebol. Aí quando você vai para uma partida organizada, se você, eu sempre falo isso aqui, derrubou na área, o quê? É pênalti. É pênalti. Se você der um carrinho, é falta. Pode ser até expulso, porque existe uma regra. E você tem que cumprir. Se não cumprir aquela regra, você sai fora do jogo. Tá certo. Eu te perguntei isso porque tem muita gente que tem dificuldade de compreender, né? Quando que a lei começou. E quando a gente estuda um pouquinho mais, vai a fundo, a gente percebe que o povo de Israel estava, como o senhor falou, numa anarquia e havia sido escravo no Egito, havia aprendido tudo errado lá com os egípcios. Muitos haviam esquecido da própria lei de Deus e Deus teria que agora ensinar esse povo novamente, que uma nova geração várias gerações haviam aparecido depois daquela geração, né, de Abraão. Então Deus teve que ensinar esse povo que antes não tinha escrita na época dos antepassados, não havia escrita, não tinha como escrever, marcar isso num papel, marcar isso numa pedra. Agora que eles tinham escrita, aí que Deus teve a oportunidade, né, pastor, de mostrar para eles e deixar registrada a sua lei. Mas antes eles aprendiam conversando, os pais orientavam os seus filhos com relação às leis de Deus, não era assim? Isso, quando o povo ainda estava escravo lá no Egito, né? Eles tinham, mas não tinham oficializado, né? Era o que se passava oralmente, de pai para filho. Isso poucos que passavam, porque muitos haviam se afastado dos caminhos lá. Como eu falei, não estava organizado oficialmente aquele povo. Era o povo de Deus, mas Deus, quando tirou eles da escravidão, Deus foi lá. Tem gente que confunde a lei de Moisés. A lei não é de Moisés. Moisés foi um interlocutor entre Deus, entre o céu e o povo. Se não fosse Moisés, Deus poderia ter escolhido outra pessoa, o próprio pai, sogro de Moisés. E mais, eu diria que se a lei fosse de Moisés, uma vez que Moisés havia morrido ou morresse, a lei já não teria mais importância, mas mesmo depois da morte de Moisés, o povo de Israel ainda continuou recebendo as leis de Deus, tendo que guardar a lei de Deus, não foi assim? Isso, eu falo que se a lei ainda fosse de Moisés, eu posso cravar, seria um homem muito iluminado pelo Espírito Santo para criar aquelas leis ou aquelas regras, os 10 mandamentos naquele período, onde que o povo não tinha escolaridade, não tinha domínio sobre a escrita,
E um homem por si só não conseguiria criar aquelas sozinho, regras. Né? Sozinho, é verdade. Então, assim, a lei passou através de Moisés, mas a lei é divina. Tá certo. Assim, os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórios a todas as pessoas em todas as épocas, não só no passado, no presente e no futuro, porque a lei de Deus, ela é permanente e eterna, é Agora, indissolúvel. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem a ver lei com pecado? Como é que eu sei que eu pequei? Como? Porque eu sei que eu transgredi algo, né? E se eu sei que eu transgredi algo é porque existe uma regra, uma lei. Vamos partir para o lado humano. Como é que eu sei que eu cometi um crime? É porque existe o Código Penal. Sim. Se eu matar alguém, eu sei que eu vou ter que responder perante a lei. Eu vou ser tipificado de acordo com o ato que eu cometi no Código Penal. No nosso caso, o Código Penal brasileiro. Sim. E aí eu vou ser punido de acordo com o crime que eu cometi. Aí eu posso pegar uma sentença maior, mais branda, ou até ser absolvido. Mas existe um juiz para aplicar aquele código. E o código tem imposto ali. Mas peraí, você está querendo me dizer, se eu entendi bem, você quer me dizer, se a gente está dizendo que a lei de Deus não tem mais valor nenhum, se ela não existe mais, então quero dizer que o pecado também perdeu a sua força. Ou pode-se fazer de tudo que está liberado geral, né? Porque se não existe a lei de Deus, não existe a lei dos mandamentos de Deus, então eu posso adulterar. É por isso que Satanás ele tenta muito contra a lei de Deus, né? Ele tenta destruir a lei de Deus, abafar a lei de Deus, porque cada um fica na anarquia, fica na bagunça que quer, ninguém tem consciência pesada, ninguém vai precisar se acertar com Deus. Se não tem nada de errado. Nós temos que entender o seguinte: os princípios de Deus são imutáveis, inegociáveis. E não existe isso que Deus resumiu toda a sua lei em um ou dois mandamentos. Se fosse isso, para que Deus daria 10? Você poderia dar somente os 2. E Deus não deu para aquele princípio. Deus não deu só para aquele período que os israelitas, o povo de Deus, estava ali no deserto, estava indo para a terra prometida, para Canaã. Deus não deu para aquele período. Deus deu para o período de hoje também. Eu sigo a Deus, mas cumprindo as leis. Eu estou numa instituição, uma denominação religiosa, independente de qual denominação. Ela tem as suas regras de fé que ela segue, né? Mas é baseado o quê? Na palavra de Deus, na lei de Deus. Não, as pessoas, eu vou partir para o nosso lado adventista. As pessoas nos julgam, falam que nós somos farisaicos, né? Nós estamos... Somos legalistas. Legalistas, né? Nós estamos amparados ou agarrados na lei sabática. Que vocês só pensam na lei sabática, né? Só sobre o sábado. Não, o sábado faz parte do cerimonial dos 10 mandamentos. Mas não adianta também só guardar o sábado e infringir a lei: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Vai ser a mesma coisa. Mas quando eu sigo as normas de Deus dos 10 mandamentos, aqui já não se torna um fardo para mim. Aquilo faz parte do meu hábito de servir a Deus. Aparentemente há uma grande confusão aí, né? Como se o Novo Testamento não colaborasse com a permanência dos 10 mandamentos, né? Com a nova aliança, como eles falam, né? A lei ficou para o passado e alguns dizem que as leis eram para os judeus, né? Agora, isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Por exemplo, Paulo, que foi o grande escritor do Novo Testamento, o que ele falava a respeito da lei de Deus? Como ele a considerava? Em Romanos 7,12 diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo.
Mas a lei não foi abolida? Segundo algumas pessoas, a lei faz parte do Antigo Testamento. E o que Paulo diz em Romanos 7,12? Por seguinte, a lei é santa, é divina. Paulo está cravando ali, a lei é de Deus, é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Paulo está dizendo, a lei é de Deus, os mandamentos são santos, justo e bom. Porque é santo, é divino, é de Deus. Porque é justo. Ele é justo porque Deus nos deixou regras e deixou mandamentos não como uma carga, sabendo que nós poderíamos cumprir esses mandamentos e fazia parte do plano, ou faz parte do plano de Deus, que possamos seguir esses mandamentos. E ele é bom porque quando o mandamento diz assim, não terá outros deuses diante de ti. No passado, o que acontecia? As pessoas adoravam a vários deuses e deixavam de adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Não fará para ti imagem de escultura. Deus não quer que nós ficamos prostrados diante de algo de barro ou de madeira, adorando aquilo, sendo que aquilo não representa a Deus. Aquilo não é bom, aquilo não é santo para nós. Não matarás. Matar é bom? Nunca, né? Nunca. Tirar a vida de alguém é bom? Não, jamais. Não furtarás. Pegar aquilo que não te pertence. Então, tudo que Deus deixou é bom, é maravilhoso e nos faz bem. Isso aí, nós estamos falando da lei moral, né? E tem um peso aqui, né? Paulo dizer que é santo, né? Santo é algo que tem respeito, separado por Deus. Agora, Paulo falando, e com relação a Jesus Cristo? O que Jesus falou a respeito da lei de Deus? Ele que é o maior exemplo, né? O próprio Deus encarnado. Se nós formos ler lá em Mateus 5, 17 e 18, diz assim, não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Rapaz, é forte isso, né? Não vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Aí alguns pegam esse texto, pastor, e falam assim, tá vendo? Ele diz que ele não veio mudar, não veio abolir, mas ele veio obedecer. Então ele já obedeceu por mim. Se Jesus obedeceu a lei, eu não preciso mais obedecer. Eu já vi alguém falando assim. Seria a interpretação correta desse texto? O que Jesus quis dizer nesse sentido? E por que ele fala até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará dali até que tudo se cumpra? Tudo que a Bíblia nos deixou se cumpriu? Ou ainda tem muita coisa para se cumprir? Tem muita coisa para se cumprir. Qual o grande ato para se cumprir na Bíblia? É a derrota de Satanás. É quando na segunda vinda de Cristo, nós cremos na ressurreição dos justos, nós cremos naquele período de 1000 anos em que Satanás ficará aprisionado, nós cremos que depois a ressurreição dos injustos e a grande batalha final entre o diabo e Cristo, que o diabo vai tentar tomar a cidade santa. Então, isso ainda está para se cumprir. Sim. Não se cumpriu, até que tudo se cumpra. Lá no céu, nós vamos estar ainda seguindo as leis? Vamos, mas lá você vai ter morte lá no céu? Não vai ter. Lá no céu haverá adultério? Não haverá. Então, a lei vai se tornar algo lá, assim, normal. Aqui, nós precisamos, porque aqui há adultério. Aqui há roubo. Há roubo no meio cristão, no meio secular. Se com tudo isso que Deus deixou ainda acontece, aí voltando àquilo que eu te falei anteriormente, se não tem a lei, a anarquia que vira. Os 10 mandamentos apresentam o padrão divino de conduta para a humanidade. Eles definem nosso relacionamento com o Criador e Redentor, bem como nossos deveres para com os nossos semelhantes. As Escrituras identificam a transgressão da lei como pecado, em 1 João 3,4.
É interessante esse texto aqui, você depois pode ler com mais calma, né? Mas o capítulo todinho aí, os versos seguintes desse que a gente leu aí, do 17 e 18, enaltecem a observância da lei de Deus e falam que aquele que alterar, adulterar, tirar, omitir, né, qualquer letra da lei será considerado o mínimo do reino dos céus. Mas aquele que obedecer e cumprir, né, será considerado grande no reino dos céus. E depois Jesus, em todo o restante ali do capítulo 5, 6, ele vai mostrando que a lei de Deus, ela deve ser guardada. Ele até fala da questão, né, pastor, do adultério. Alguns falam que você adultera quando você se deita com uma mulher, mas fala, basta olhar para uma mulher com um desejo impuro que você já adulterou com ela. Então ele amplia a observância da lei, ele torna a lei um pouco mais até rígida, muito além do que aquilo que os fariseus imaginavam, né? Então ele torna a lei de Deus muito mais importante. Agora, com relação aqui à violação dos mandamentos, o que Tiago diz para a gente? Por exemplo, eu posso guardar, pastor, vamos supor, pastor, eu tenho um pecadinho, pastor, olha para mim, pastor Danilo, eu tenho um pecadinho só, mas é um só. Eu guardo 9, pastor, mas eu queria só um. Eu sou fraquinho com aquele um mandamento, aquele único lá. Eu vou perder minha salvação só por causa daquele mandamento pequenininho? O que Tiago fala? Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros mandamentos. Eu vou fazer uma analogia aqui, simples e breve, uma síntese, que diz que certa vez uma pessoa conheceu a Deus, era secular e conheceu a Deus, e ele tinha que eliminar todas as coisas que tinham dentro da sua casa, na sua vida, que pertencia a esse mundo secular. Ele era uma nova criatura. Certo. E ele tirou tudo que não era divino. E a casa dele praticamente ficou vazia. E aí ficou só um preguinho lá na parede da casa dele. E ele olhava para aquele preguinho: eu vou deixar aquele prego ali porque em algum momento pode ser útil. E alguém chegou e falou assim: mas aquele preguinho pertence a quem? Aí ele falou assim: não, aquele preguinho é meu. E o diabo: não, aquele preguinho é meu. Aquele preguinho é meu, sabe por quê? Porque ali eu vou pendurar as coisas que eu ainda quero colocar na sua vida. Muitas pessoas ainda têm um preguinho. Aí eu tirei tudo, mas ficou só um preguinho. Esse preguinho é insignificante. É nesse preguinho que Satanás pode colocar as coisas que vai contaminar a sua vida. Entendeu? Então as pessoas: eu vou guardar 9 mandamentos, tem um que eu vou pular, eu vou deixar de lado, né? Porque assim, a regra não é geral. Você já viu que as pessoas, elas só pulam aquilo que é de interesse pessoal? Se o 4º mandamento, esse não me interessa, eu vou pular. Não, se é o 2º mandamento, se é o 3º mandamento, ela olha aquilo que é de interesse pessoal. A lei de Deus constitui inspiração para toda a alma, disse o salmista. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Amo os teus mandamentos mais do que ouro refinado. Mesmo quando sobre mim vieram tribulações e angústia, prosseguiu ele, os teus mandamentos foram o meu prazer. Salmo 119, 97. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela é prazerosa. Ela nos dá prazer. Quando eu faço algo que é certo e prazeroso, eu não vou olhar aquilo como um fardo. Você trabalha numa empresa. A sua empresa tem as regras internas da empresa. Sim. Mas você tem tanto prazer, ama tanto estar nessa empresa, que você cumpre as regras de maneira natural. Você vem para o seu trabalho, você executa suas funções cumprindo as regras de maneira natural. E quando nós servimos a Deus e seguimos os seus mandamentos, a sua lei, ela se torna natural na nossa vida. Tem muita gente que tem confundido, e eu falo que quando aquele mandamento fala assim, não adulterarás, não é só no adultério físico do homem para a mulher, mulher para o homem, não. Mas quando ele adultera espiritualmente. Ele deixa
de servir a Deus na aliança que ele se propôs e vive adulterando. Sim. Quando você não guarda os mandamentos de Deus, você está guardando os mandamentos de Satanás. Você está servindo a outro, né? Isso. No lugar de Deus. Lá em Gálatas 3:24, pastor, mostra pra gente ali qual foi o propósito que Deus deu ao criar a sua lei e nos dar. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. A lei, ela nos conduz a Cristo, como nós falamos. Ela foi nos colocada para seguirmos a Cristo. Imagina, vamos voltar novamente aí ao período de Moisés. Se Deus não desse as leis, ali os mandamentos, qual seria o fim daquele povo? Perdição total, né? Perdição total. E Deus, aquilo que ele deixou no passado, ele fez para o seu povo no passado, mas continuando como exemplo para o presente e futuro. Porque quando você diz assim, eu queria ter a fé de Jó. Aquilo que aconteceu com Jó no passado, quando ele perdeu tudo, ele se prostrou no seu leito ali, quase que com a morte, e o diabo, Deus conversando com o diabo, falou assim: pode tirar tudo dele, você só não tem poder de tirar a vida. E Jó perdeu tudo, família, perdeu riqueza, perdeu saúde, mas Deus restituiu. Deus, quando permitiu aquilo com Jó, não foi para aquele período, foi para o período de hoje também. Porque Deus queria nos mostrar que, como Jó, nós poderemos ter a mesma fé. Vamos ser tentados, vamos ser enganados, mas não vamos ser tocados. E quando Deus colocou Cristo como o ponto central, que nós teríamos que nos focar nele, seguindo os mandamentos, as regras que Deus deixou para nós, sim, não como imposição, Deus deixou. Porque Deus, se ele quiser, ele impõe, mas ele não faz isso. Eu falo que Deus é liberal, né? É verdade. É democrata. Prova disso é que ele permitiu que o diabo ainda tivesse uma segunda oportunidade e ainda veio para esse planeta. Deus quisesse, ali no céu mesmo, ele destruía Satanás. E aí as regras de Deus seriam cumpridas normalmente. Pastor, eu tenho só 1 minuto para encerrar, já estourei aqui em 4 minutos o tempo, mas eu queria que o senhor comentasse rapidamente e fechasse por hoje esse texto aqui de João 15, verso 10, muito conhecido e dito pelo próprio Jesus. Ele disse assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ou seja, a gente aprende aqui que o próprio Jesus guardava os mandamentos de Deus e permanecia através disso no amor do Pai. Como nós podemos permanecer no amor de Deus também, no amor de Cristo? Diógenes, quando você está apaixonado, você casou, você ama sua esposa, você vai ser fiel a ela, não vai? Sim. Você sendo fiel a ela, você fazendo o quê? Aquilo que é certo e aquilo que você prometeu para ela no altar. Diante de Deus é a mesma coisa. Guardares os meus mandamentos e permanecereis no meu amor. Se eu amo a Deus, eu vou guardar os mandamentos de Deus. Eu vou seguir as regras que Deus deixou. Porque é amor, Deus é amor. Deus é misericórdia. Nós não vamos ser, nós temos que entender o seguinte, estamos finalizando, que não vamos ser salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas se não houver cumprimento da lei de Deus também, isso vai influenciar na minha salvação. Porque se eu não guardo os mandamentos de Deus, eu não amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou guardar as regras de Deus, vou ser feliz e vou perpetuar eternamente lá no céu. Entendi. Puxa vida, né? Nosso tempo é tão curtinho, mas temos que encerrar. E eu queria já falar para vocês qual vai ser o próximo assunto. Olha, o Dia do Senhor. A gente não tocou muito no sábado, porque vamos ter um programa especial só para isso, tá? E você, claro, não vai perder. Nós vamos ter que entrar, pastor,
um descanso aí, porque eu vou estar, a partir da semana que vem, naquele curso que eu te falei de teologia, né, de férias, mas depois a gente volta com esse programa aí, em novo horário, tá? Em novo horário, vai ser a partir das 9 horas da manhã, terça-feira. Já vamos até deixar aqui agendado com os nossos ouvintes, a partir, olha, deixa eu ver aqui no calendário, eu volto no dia 23 com o pastor, tá bom? Fechou? Fechado, estamos juntos e misturados. Amém. Grande abraço para você e compartilhe, gente. Ficou alguma dúvida? Você não concordou com alguma coisa com a gente? Não tem problema, a gente sabe que esse assunto é muito delicado, tem muita gente que aprendeu de outra maneira, mas nós estamos aqui abertos para ajudar você, para entender você, para ajudar você, porque nós entendemos que a lei de Deus é importante e entendemos também que devemos, como filhos de Deus, obedecer à vontade do Pai. Então, busque a Deus, faça a vontade dele e tenha certeza que ele vai te abençoar. Diga, pastor. Abre aspas. Sim. Se você tem coragem para perguntar, a Bíblia terá coragem para te responder. Fecha aspas. Palavras do professor Leandro Quadros. É isso aí. Grande abraço. A gente volta aí daqui a pouquinho com muito mais para você. E daqui a 3 ou 4 semanas com o nosso interativo, dando sequência aí a esses estudos tão maravilhosos. Continue com a gente agora, 8h38. Interativo Novo Tempo.